amigos da TV Serra Farroupilha, minha saudação, olá, tudo bem? É hora de mais uma entrevista do dia, aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro Farroupilha, região de cobertura de alcance da nossa TV Serra. Além da TV Serra, nos canais 26 e 526 da NET, você nos acompanha ainda também pelas redes sociais, pelo Facebook, TV Serra Farroupilha. Aliás, você já segue a nossa página, curte a nossa página, acompanha a nossa página, porque diariamente tem conteúdos novos que você confere e são assuntos da nossa comunidade sempre. E também tem o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha, com todos os conteúdos que são produzidos e gerados pela nossa TV Serra. Novamente, eu estou sozinho aqui nos estúdios da TV Serra, nesse período de pandemia, de dificuldade, onde nós somos orientados do ponto de vista das autoridades da área sanitária para mantermos o distanciamento, enfim, precisamos nos cuidar porque a situação da saúde é muito crítica, a fila de espera por leitos nos hospitais é uma realidade em Farroupilha. Também em Caxias do Sul, estamos com cerca de 60 pacientes aguardando por um leito na fila de espera, leito de UTI. Então, precisamos nos cuidar, é um momento muito delicado. Mas, nesta semana, um assunto que tem ganhado notoriedade no âmbito nacional, ainda na segunda-feira, dia 8 de março, foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Luiz Fachin, de tornar nula ou nulo todo o processo de condenação do ex-presidente Lula por parte da Justiça Federal no Paraná. Na verdade, é importante deixar claro de que a decisão do ministro Fachin anula toda a conduta ritual da Justiça do Paraná, porém, não interfere na questão das provas, da documentação, enfim, tudo mais. E também outro assunto que se movimenta paralelamente é o julgamento junto à segunda turma do Supremo Tribunal Federal da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que foi quem condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na quarta-feira, ou na terça-feira, melhor dizendo, o julgamento da suspeição iniciou na segunda turma, mas depois o ministro mais novato do Supremo Tribunal Federal e que integra a segunda turma, o ministro Nunes Marques, pediu vistas ao processo e agora fica tudo parado, depende da devolução do pedido de vistas do ministro. Bom, para entendermos do ponto de vista jurídico o impacto de tudo isso, nós convidamos hoje, está em contato conosco via plataforma de áudio e imagem, o presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, o doutor Maurício Bianchi, para nos ajudar a entender essas duas movimentações importantes na esfera judicial brasileira desta semana. Doutor Maurício, obrigado por estar em contato via plataforma Zoom aqui com a nossa TV Serra. Um prazer ouvi-lo. Tudo bem, doutor Maurício? Olá, Leandro. Olá, telespectadores da TV Serra. É um prazer novamente estar aqui na TV contigo, Leandro, e com todos os nossos telespectadores. E, infelizmente, para tratar de um tema que certamente desagradou a sociedade como um todo. Mas, enfim, nós temos que trazer esse assunto à baila, à discussão, e certamente é um assunto muito relevante para o Brasil como um todo. Com certeza. Eu gostaria, doutor Maurício, que o senhor nos explicasse para que a gente possa entender melhor o que foi a decisão do ministro Edson Luiz Fachin, do Supremo Tribunal Federal, quando que a decisão do ministro tornou nula toda a condenação aplicada ao ex-presidente Lula pela Justiça Federal de Curitiba. Bom, Leandro, quando nós abordamos esse assunto, é até um pouco difícil de compreender para nós que somos da área jurídica e eu imagino para o telespectador que não tem conhecimento jurídico, né? Como é que um processo que tramitou tantos anos
e agora, somente agora, já passou por diversas instâncias, e somente agora, por uma decisão de um único ministro, acaba sendo anulado um processo desde o do seu princípio. Então, o que acontece? Na legislação, existe a chamada regra de competência, ou seja, o processo ele tem que tramitar de acordo com a competência prevista em lei, ou seja, ele tem que ser julgado por um juiz específico de acordo com a sua competência. Por exemplo, se nós tratamos de uma ação do consumidor, a competência é a comarca, ou seja, o município aonde reside o consumidor. Se nós tratamos de uma relação negocial, por exemplo, entre duas empresas, a competência para a discussão daquela matéria é, no caso, a competência da comarca do réu. Então, o Código de Processo Civil e Penal, eles estabelecem aonde o processo deve tramitar. E o que aconteceu? No caso específico, esse que está sendo discutido, o processo, desde o seu início, ele tramitou na Vara da Justiça Federal de Curitiba, que é onde se originou todos os processos da Lava Jato e aonde tramitaram a maioria dos processos da Lava Jato. Inclusive, essa questão da competência, ela havia sido discutida no âmbito tanto do segundo grau, dos tribunais superiores, como no próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, e já anteriormente discutido no Supremo Tribunal Federal. E o que nos causa surpresa não é o fato de que o tribunal decidiu que o juiz, ou a vara de Curitiba, ela é incompetente para julgar esse processo do Lula. O que nos causa estranheza é o momento em que essa decisão está sendo tomada. E por que isso não foi decidido pelo Supremo nos inúmeros recursos e processos anteriores que já foram julgados pelo Supremo? Então, na medida em que o Supremo ele decide agora, através de um ministro, por uma canetada de um ministro, que o processo deve ser anulado até o seu princípio, isso preocupa muito porque gera uma instabilidade jurídica, e essa instabilidade jurídica ela acaba repercutindo na seara econômica e também na seara social como um todo, né? Porque nós temos a expectativa de que o processo, quando se inicia, né, ele pode ser objeto de questionamentos, inclusive em relação à sua competência, o que foi, né, objeto de discussão, e, a partir do momento em que há esse primeiro recurso discutindo a sua incompetência, né, que já foi anteriormente refutado pelo Supremo, ele não possa ser posteriormente rediscutido, mas o que houve exatamente foi isso, uma rediscussão, né? E como a legislação penal ela sempre beneficia muito o réu, né? O Supremo, se apegando a esses detalhes, acabou, através do ministro Edson Fachin, anulando todos os atos praticados por considerar que a Vara de Curitiba e o juiz Sérgio Moro, né, na época, eram incompetentes para julgar especificamente esse caso do Lula. Bom, e no caso, o ministro Fachin, ele tem prerrogativa para tomar esta decisão, a chamada decisão monocrática, ou o assunto precisava de uma decisão colegiada do Pleno do Supremo Tribunal Federal, doutor Maurício? Bom, o ministro Fachin ele tem a liberalidade como relator do processo. O que é o relator? O processo num tribunal ele é apreciado por todos os ministros de uma determinada Câmara, ou, no caso, uma turma, né? Mas o processo ele sempre fica nas mãos de um julgador, que é o chamado relator, que é o que tem conhecimento, que vai relatar o processo, né? E depois vai submeter esse relatório aos demais julgadores, que o relatório, na verdade, é um resumo do processo.
E o relator, ele submete a decisão aos demais julgadores para deliberar em conjunto na Câmara. Então, a decisão nos tribunais superiores, eminentemente, ela é colegiada. Mas existe, agora, por alterações que ocorreram no Código de Processo, a possibilidade de algumas decisões serem tomadas de forma monocrática, ou seja, o próprio relator tomar decisão em relação a determinadas matérias do processo, e é o que aconteceu no caso específico. Mas esta decisão, tomada de forma monocrática, ela é passível de modificação através de um recurso. Então, a outra parte, no caso o Ministério Público, ele pode recorrer dessa decisão para que a turma toda reaprecie essa decisão tomada de forma monocrática por um ministro. E não só a turma, mas há possibilidade, através das disposições do regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal, que essa questão ela seja levada ao colegiado pleno do tribunal, ou seja, que os 11 ministros possam até avaliar essa questão. Então, nós estamos agora no aguardo, né, do desenvolvimento desse caso, mas, de acordo com a decisão que foi tomada, o que deve ocorrer agora? O processo ele deve ser migrado para aonde é especificamente a sua competência, de acordo com a deliberação do juiz, e a nova vara da Justiça Federal, decretada como a competente para o caso, deverá reapreciar o processo desde o seu início, ou seja, desde a estaca zero. Isso não quer dizer, isso é muito importante deixar claro, isso não quer dizer que o ex-presidente Lula, com essa decisão, ele foi inocentado. Isso não ocorreu. Na verdade, o ministro ele anulou os atos desde o seu início, né, por ter sido julgado por uma vara incompetente, e esse processo vai ter que ser rejulgado, reexaminado, novamente instruído por um juiz que efetivamente seria o competente. Então, isso é importante deixar claro. É importante deixar claro esse ponto, né, doutor Maurício, porque a decisão do ministro Fachin tornou nulos os atos da Vara da Justiça Federal de Curitiba, mas em nenhum momento a decisão do ministro Fachin diz que o ex-presidente não deve ser condenado, torna nula as provas contra o ex-presidente. É somente uma questão, como se diz no meio jurídico, processual, ritual, né? Exatamente. É o trâmite do processo que não foi encaminhado de forma correta, ou seja, não tramitou na vara correta segundo o entendimento do ministro Edson Fachin, o que causa certa estranheza, né, Leandro, e preocupação, porque após tantos anos e após tantos recursos, por que somente agora o ministro Edson Fachin, e neste recurso específico, foi decidir que a vara de Curitiba não é competente? Por que isso não foi decidido antes? Então, isso nos preocupa. Eu não estou questionando se a decisão, efetivamente, ela é a decisão correta ou não. O que eu questiono é por que demorou-se tanto tempo para dizer que o juiz Sérgio Moro, ou a vara na qual tramitavam os processos, é uma vara incompetente, a vara da Justiça Federal, e deveria ser julgado por outra vara. Isso que nos causa preocupação e estranheza, e isso gera, de certa forma, uma instabilidade do ponto de vista não só jurídico, como eu falei, econômico, né? A Bolsa de Valores, que é um referencial muito importante que nós temos da economia, né? No dia caiu 4%, então isso é muito preocupante.
Com certeza. Doutor Maurício, vou lhe pedir alguns minutos, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta. Doutor Maurício, que é presidente da OAB Farroupilha, hoje nos explicando mais a miúde esta questão da decisão do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, de tornar nulo todo o processo ou todos os atos praticados pela Vara da Justiça Federal de Curitiba na condenação do ex-presidente Lula. E veja que o ex-presidente Lula, inclusive, ficou preso na Vara de Curitiba por meses, por mais de um ano também, e agora, em outras palavras, tudo é nulo, nada disso valeu. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sindlojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país.
Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselme Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer, Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo Procultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê aqui hoje novamente nos estúdios sem a presença de convidados, mas a gente não perde a entrevista do dia, a gente continua no ritmo, enfim, com a pauta do momento. E claro que a pauta da ocasião hoje é uma pauta nacional, mas que tem despertado movimentações em todo o cenário, eu diria, nacional e até internacional, com a decisão da semana do ministro Edson Luiz Fachin do Supremo Tribunal Federal de tornar nulo todos os atos praticados, ou nulos todos os atos praticados pela Vara da Justiça Federal de Curitiba na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A determinação do ministro Fachin é de que o caso seja remetido para a Justiça Federal do Distrito Federal. Agora, doutor Maurício, que é o nosso convidado hoje, presidente da OAB,
Como funciona a questão agora do Lula vai para Brasília e a questão da Lava Jato permanece em Curitiba? Isso não pode prejudicar daqui a pouco o andamento do processo? Todas as provas que foram coletadas, elas poderão ser validadas? Nos fale um pouquinho sobre essa questão, doutor Maurício. Bom, Leandro, o processo penal, ele sempre prevalece a prevalência do princípio indúbio pro réu. E o que nós temos visto é que a justiça brasileira ela é muito benevolente em relação ao réu como um todo. E, como se diz, aqui no Brasil, a gente pode praticar os crimes mais estrondosos, mais violentos, né? Do ponto de vista não só físico, mas econômico, que sempre se diz que contratando um bom advogado se consegue minimizar ou até anular processos. Ou aquele caso em que o ladrão de galinha vai preso e o assassino não vai preso, né? Exatamente. Essa é uma realidade no Brasil, isso é algo que nos preocupa muito, né? Porque isso deixa uma visão de que no Brasil vigora a impunidade, e isso é uma preocupação muito, muito grande, porque isso acaba incentivando as pessoas a agirem de forma ilegal e ilícita, e muitas vezes justificando que não vai haver a condenação ou o crime não vai efetivamente se consubstanciar em termos de reconhecimento. Então, isso é uma preocupação muito grande, né? Eu acho que deveria haver uma reforma na legislação penal muito expressiva, né? E o que ocorre é o seguinte: hoje nós temos, como tu comentaste, esse processo, o Lula, né, por, na época, sendo presidente, residir em Brasília, o entendimento foi no sentido de que o processo deveria ter iniciado em Brasília. Então, o que vai acontecer com esse processo que tem mais de 27 mil páginas? Eu tenho conhecimento de que o juiz que vai assumir este caso é o Dr. Valdisney, é um juiz muito conhecido e muito competente, um juiz muito rigoroso em relação às condenações. Eu diria que seria o Sérgio Moro de Brasília, então isso, de certa forma, nos traz um alento no sentido de que, efetivamente, o processo, apesar dessas anulações, vai retomar e vai ser bem conduzido. O que nos preocupa, Leandro e telespectadores, é o fato de que, por o ex-presidente Lula ter mais de 75 anos, as prescrições penais, elas ocorrem de uma forma muito mais rápida. E há grandes chances de, em função dessa regra de prescrição para as pessoas de maior idade vigorar nesse caso, ocorrer a extinção da punibilidade, ou seja, os processos contra o presidente Lula serem prescritos por não serem julgados dentro de um prazo específico. Então, isso é uma preocupação muito grande que nós temos, né, e que nós esperamos que isso não aconteça. Certo. Bom, o juiz que vai cuidar do caso na Justiça Federal de Brasília, doutor Maurício, ele vai ter que se inteirar do processo, vai ter que analisar minuciosamente todo o processo, ele poderá manter condenações, poderá retirar condenações, o que ele pode fazer e como vão correr os prazos também? Na verdade, os prazos eles vão tramitar da mesma forma como tramitaram anteriormente, né? O que nos preocupa é que muitos atos processuais eles são demorados e até são muito bem trabalhados pelos advogados de defesa, né? Existem as chamadas chicanas processuais, inclusive, em que os advogados se utilizam de mecanismos para postergar a realização de atos, atrasar o processo, e isso
certamente pode trazer um prejuízo para a boa condução do processo penal e, de certa forma, atrasar o seu julgamento. É claro que esse julgamento ele vai ocorrer de acordo com o entendimento e o livre-arbítrio do novo julgador, mas diante das provas que nós temos, que foram não só confirmadas pelo juiz de Curitiba, que é o Sérgio Moro, mas foram confirmadas pelo Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre e também foram confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília, eu não tenho outra conclusão no sentido de que eu acho que serão mantidas da mesma forma. Certo. Bom, o juiz, o novo julgador, poderá manter a condenação e até num prazo bastante rápido. Depende da decisão dele, é isso, né? Exatamente. Certo, sim. Deixando claro, doutor Maurício, hoje, pela situação e pela decisão do ministro Fachin, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está livre de condenação e também está elegível. Ele poderia participar de eleições hoje, né? Exatamente. Então, hoje ele não tem uma decisão, ou seja, as decisões que foram proferidas, inclusive em segunda instância, né, que impediram que o ex-presidente Lula pudesse concorrer, elas foram efetivamente anuladas e, por terem sido anuladas, né, por óbvio, ele restabelece os seus direitos políticos. Certo. Bom, mais uma questão que também movimenta a semana e que foi fruto de trabalho da terça-feira, iniciado na terça-feira, agora está paralisado junto à segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento, a pedido do presidente da turma, ministro Gilmar Mendes, o julgamento da suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro. Iniciou isso na terça-feira, teve o voto do ministro Gilmar Mendes condenando, então, o ex-juiz Sérgio Moro. O ministro Lewandowski também já antecipou o seu voto, vai junto com o ministro Gilmar Mendes. Já tivemos no passado também a decisão do voto da ministra Carmen Lúcia, e o ministro Nunes Marques, que também integra a turma e que é o mais novo, foi indicado recentemente ao Supremo pelo presidente Bolsonaro, pediu vistas ao processo. A pergunta, doutor Maurício, o que é essa suspeição ao ex-juiz Sérgio Moro? Bom, a suspeição é um regramento previsto na legislação processual, ou seja, dos trâmites dos processos, que permite que um juiz ele seja declarado suspeito e impossibilitado de julgar os processos específicos no qual ele está instruindo. Então, veja, por exemplo, se eu sou juiz e eu recebo um processo de um parente meu ou de algum inimigo meu, eu tenho que me declarar suspeito para julgar aquele caso, e esse caso ele tem que ser redistribuído para um outro julgador, a fim de que esse julgador ele possa instruir de forma imparcial o processo. E o que está sendo defendido pelos advogados do ex-presidente Lula nessa discussão específica? Eles estão defendendo, com base em provas obtidas de forma ilícita, e nós não sabemos nem se procede, de ligações do ministro Sérgio Moro com os membros do Ministério Público, né, o Deltan Dallagnol, de que ele estaria auxiliando a condenação, ou seja, a acusação, para que condenasse o presidente Lula. Se essa interferência ela efetivamente procedesse, ou venha a ser reconhecida como procedente, o juiz Sérgio Moro ele passa a ser considerado um suspeito, e, no caso, não poderia ter julgado, apreciado os processos do ex-presidente Lula. Outro fato também é
o fato em que o juiz Sérgio Moro, ele passou a deixar de ser juiz e assumiu um cargo político no governo Bolsonaro, o que, segundo o entendimento da defesa, mostra que ele tinha interesses políticos em condenar o ex-presidente Lula. Esse julgamento ele está atualmente com 3 votos. O voto do ministro Edson Fachin, dizendo que não há suspeição da condução do processo pelo ex-juiz Sérgio Moro, e temos 2 votos pelo reconhecimento da suspeição do ministro Gilmar Mendes e do ministro Ricardo Lewandowski. Isso. Pediu vista agora o ministro Nunes Maia, e temos também o voto da ministra Carmen Lúcia, que tem que apreciar o processo também. Então, por enquanto, em função deste pedido de vista do processo por parte do ministro Nunes Maia, o processo fica suspenso até que ele possa examinar de forma mais detalhada a matéria e pronunciar o seu voto pelo reconhecimento ou não da suspeição do ministro Sérgio Moro. E se esta segunda turma do Supremo Tribunal Federal entender que pela suspeição do ministro Sérgio Moro, aliás, do juiz Sérgio Moro, o que muda no cenário pela frente, doutor Maurício? Qual é o impacto? Isso é muito preocupante, porque, de certa forma, os outros processos julgados pelo ministro Sérgio Moro, eles ficam em risco de serem objeto de anulação, ou seja, os atos praticados, sendo reconhecida a suspeição, os atos praticados anteriormente, eles passam a ser nulos também. E isso vai levar a um reconhecimento em cascata da suspeição do ministro Moro e bota em xeque definitivamente todos os processos da Lava Jato. Então, esse julgamento é importantíssimo, muito mais importante, propriamente dito, do que o processo do ex-presidente Lula, e que se essa decisão ela for caminhar nesse sentido, ela vai, de certa forma, gerar uma instabilidade jurídica muito grande e também um risco de indenização muito grande por parte de empresas e pessoas físicas condenadas que vão poder buscar a responsabilidade do Estado, no caso do governo federal, pelas condenações que, em tese, foram anuladas. Então, isso é um risco de instabilidade muito grande para o sistema todo, e espero que os ministros, ao julgar esse caso, eles tenham consciência em relação a isso e certamente possam levar em consideração todos os aspectos, não só do ponto de vista penais, mas econômicos como um todo. Esta decisão da segunda turma, seja ela pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro ou não, ela poderá ser questionada, depois poderá ir para o pleno do Supremo Tribunal Federal, poderá haver outros questionamentos ou é decisão final? Não, essa decisão, ela certamente pode ser objeto de recurso para reapreciação do pleno, né? E aí o pleno, seja favorável ou desfavorável, pode ser objeto de reexame por parte do pleno do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Bom, doutor Maurício, nós precisamos encerrar, o nosso tempo já está chegando ao final. Algo mais que o senhor acha prudente colocar em termos de orientação para a nossa população, para os cidadãos sobre esta celeuma judicial? O que eu tenho a dizer para ti, Leandro, e para todos os nossos telespectadores, é que nós recebemos essa decisão de segunda-feira com muita tristeza, não porque a gente gostaria que o presidente Lula fosse condenado, não é essa a questão. É porque esse tipo de postura do Poder Judiciário como um todo acaba gerando uma instabilidade
não só jurídica, mas uma instabilidade política e uma instabilidade econômica. E isso faz com que o Brasil ele seja visto não só pelos brasileiros, mas por investidores estrangeiros com maus olhos. Porque a justiça ela tem demonstrado que não tem cumprido de forma adequada o seu papel, e o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado para a sociedade que não está representando efetivamente o interesse dos brasileiros. Então, isso nos preocupa muito. O Supremo, muitas vezes, tem feito justiça de forma tardia e tem feito justiça de forma política, o que não é bom e não é salutar para o nosso país e não é salutar aí para todos nós brasileiros. Então, eu recebo, eu acho que a maioria dos nossos telespectadores vem da mesma forma. A gente recebe essa notícia desse julgamento com muita apreensão, muita tristeza, e vemos que o Supremo Tribunal Federal ele não está se importando com o país como um todo. Porque essas decisões, volto a dizer, geram uma instabilidade em todos os sentidos, e isso reflete em todos os cidadãos, seja de poder aquisitivo mais elevado, ou seja do poder aquisitivo mais simples. Então, isso é muito preocupante, e o que eu espero é que o Supremo reveja essas decisões, reforme essas decisões, para que nós possamos acreditar um pouco mais na justiça, que nós vemos e conversando com as pessoas que está muito descrente. Doutor Maurício, muito agradecido, muito obrigado pela oportunidade, por essa aula jurídica aqui na nossa TV Serra, porque é muita informação e, como a gente diz, é uma informação bastante técnica, que tem que ter muito cuidado, porque a decisão do ministro Fachin da última segunda-feira, ela impactou muito a sociedade, não só na esfera judicial, mas na esfera política e, sobretudo, também na própria esfera econômica. Muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço, até uma próxima ocasião. Obrigado, Leandro, e obrigado a todos os telespectadores que nos acompanharam. Até mais. Ótimo, até mais. Muito agradecido mais uma vez, doutor Maurício Bianchi, presidente da OAB Subsecção aqui do município de Farroupilha, colocando a situação hoje está assim, nesse momento, neste 10 de março, é esta a leitura que a gente pode fazer, então, da decisão monocrática do ministro Edson Luiz Fachin, na última segunda-feira, de tornar nulos todos os atos praticados pela Justiça Federal de Curitiba na condenação do ex-presidente Lula. Em tese, hoje, o ex-presidente Lula não está condenado e está elegível, pode disputar cargos políticos aqui no país. E também, paralelamente, correndo na segunda turma do STF, a questão do julgamento da suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro, que também é um assunto que está tomando muito as atenções do Brasil. É o que a gente tem colocado, tomara que a justiça seja justa, porque daqui a pouco, por uma decisão que poderá ir para um determinado lado, poderá colocar, como a gente diz, ainda mais pólvora na radicalização política que nós estamos vivendo no Brasil. Volto a dizer, e eu tenho falado e continuarei falando, não é bom, não é boa esta radicalização. Hoje nós estamos naquela cultura, ou é do a favor ou é do contra, ou é de um lado ou é de outro, ou é Lula ou é contra Lula, ou Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Me parece que isso é prejudicial para o futuro e para os destinos da nossa nação. Tomara que haja bom senso e que esta radicalização também venha atingir níveis de equilíbrio. Não estou dizendo que as pessoas não podem ter opinião. É diferente ter opinião e é diferente radicalização. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um grande abraço. A gente volta amanhã nesse mesmo horário com mais informação, com mais assunto, com mais pauta da ocasião. Até lá. Forte abraço.